Emily caminhava descalça pela calçada escaldante, os pés trêmulos, sob a camisa branca larga demais. O sol do meio-dia queimava sem piedade, projetando sombras duras sobre o cimento rachado. Carros diminuíam a velocidade ao passar, alguns motoristas lançavam olhares curiosos, outros julgadores. Os dedos de Emily agarravam firmemente a alça da mochila rosa, os nós dos dedos embranquecidos, os olhos fixos no chão, recusando encarar aqueles olhares. A vergonha pesava mais que a mochila em suas costas. Uma voz sussurrou do banco próximo. Essa menina não tem calça? Coitadinha. A garganta de Emily se fechou, mas ela engoliu o nó com esforço. Tinha prometido a si mesma que não choraria. Não ali. Não diante de todos. O caminho de volta para casa nunca parecera tão longo. Cada passo era um eco das palavras frias da professora. Se você não cumprir o uniforme, não pode ficar na sala. Seus joelhos tremiam, mas ela seguiu em frente. Faltavam apenas 3 quarteirões. O avô estaria lá. Ele sempre fazia tudo parecer melhor. O que Emily não sabia era que naquele mesmo dia, outra pessoa também havia feito uma promessa. Que ninguém teria o direito de humilhar sua neta e simplesmente virar as costas. O ritmo da jardinagem sempre trazia paz à mente de Chuck. Suas mãos se moviam com precisão. Cada corte de tesoura feito com firmeza e cuidado. As rosas exigiam respeito, belas, mas cheias de espinhos. Assim como a vida. Uma nuvem passou, lançando uma sombra sobre o jardim. Chuck parou. Puxou um galho para perto, mas o ar já havia mudado. Algo havia se agitado. Ele já conhecera essa sensação antes, no campo de batalha, no set-piece, no set de filmagem, em lugares onde o instinto decidia a sobrevivência. Então ouviu a voz fraca. Vovô! Ao se virar e ver Emily, sem calça, trêmula, algo ancestral e protetor despertou nele. Não era a raiva encenada dos filmes, mas a fúria real de um guardião ultrajado. Porém, ele a conteve imediatamente. O que Emily precisava naquele momento não era de sua fúria, mas de sua firmeza. O que aconteceu, querida? Perguntou Chuck. A senhora Peterson disse que eu causei confusão. Soluçou Emily, agora enrolada em uma manta no sofá, vestindo uma legging limpa. Mas a vergonha permanecia como uma ferida em carne viva. Ela fitava o avô enquanto contava. Adultos geralmente deixavam transparecer suas emoções. A mãe choraria de indignação, o pai andaria de um lado a outro do quarto. Mas ele era diferente. Seu rosto permaneceu sereno. Apenas um pequeno músculo perto do olho se contraía. Era justamente esse silêncio que a assustava mais. E o Joey, o colega que derramou a água? Não foi punido, murmurou Emily. A senhora Peterson disse que foi acidente. O relógio de parede marcava cada segundo, preenchendo o silêncio prolongado. Do lado de fora, o sol brilhava sobre a tesoura de poda esquecida no jardim. Você ligou para a mamãe e papai? Perguntou Emily. Ainda não. Respondeu Chuck com um leve balançar de cabeça. Hoje eles estão apresentando em um congresso. Você e eu vamos resolver isso sozinhos. Chuck observou Emily adormecer, exausta após a tempestade emocional. Então saiu para a varanda, telefone na mão, e discou um número que raramente usava. Esse é o Chuck. Preciso de informações sobre uma professora na escola primária Westwood. Peterson. Sim, hoje mesmo. De volta à sala, Chuck contemplou o rosto sereno de Emily dormindo. Atrás dela, na parede, havia uma foto dele nos tempos das forças especiais. Anos silenciosos que poucos conheciam antes de sua entrada em Hollywood. Poucos percebiam que foram justamente aqueles anos que forjaram a calma nele agora. Ele olhou para o relógio de pulso da esposa. 14:15. A escola funcionaria mais 1 hora e 45 minutos. Tempo suficiente. Chuck pegou um pequeno caderno, registrou cada detalhe do que Emily havia contado enquanto a memória ainda estava fresca. Sua caligrafia, como seus atos e assim, era firme, controlada e precisa. Ao escrever a última linha, seus dedos apertaram a caneta até ficarem brancos. Mas ele a colocou sobre a mesa com cuidado e relaxou a mão.
Aproximou-se da janela, fixando o olhar na estrada que levava à escola primária Westwood. A luz da tarde alongava as sombras das árvores, como setas apontando direto para o prédio escolar. Os olhos azuis de Chuck, frios como aço temperado, se estreitaram quando ele pegou a chave do carro. No gabinete da direção, o Sr. Roberts ajeitava a gravata enquanto a Sra. Peterson andava de um lado para o outro sobre o tapete. O som das crianças brincando no pátio entrava pela janela entreaberta. Segui o procedimento correto, Hank, disse a Sra. Peterson na defensiva. E as calças dela estavam encharcadas. Ela não podia ficar na sala assim. E você a deixou ir para casa só de camisa? O diretor Roberts massageou a testa. A camisa era comprida, até o meio das coxas, rebateu ela. No verão, várias crianças usam shorts bem mais curtos. Você ligou para o responsável? Tentei. Ninguém atendeu. Deixei recado. A menina disse que o avô estava cuidando dela esta semana. Presumi que ele estivesse em casa. Presumiu. Aquelas palavras pairaram no ar. Nenhum dos dois notou a sombra que passou pelo vidro fosco da porta. Nenhum ouviu os passos silenciosos que pararam e ficaram imóveis. Amanda, a escola tem roupas de reposição na enfermaria, certo? Perguntou Roberts. Aquelas calças de ginástica imundas, ela resmungou. As crianças devolvem e ninguém lava. São nojentas. Pior do que mandar uma menina de 7 anos caminhar para casa sem calças? O diretor Roberts inclinou a cabeça. Dou aulas há 27 anos, Hank. Não preciso que ninguém me pregue sermão sobre o que é razoável. No corredor, Chuck Norris permanecia imóvel, uma habilidade lapidada ao longo de décadas de treino. Sua respiração era lenta e constante. Apenas os olhos se moviam, lendo a placa na porta. Amanda Peterson, 2ª série. Dentro do gabinete, o diretor Robert suspirou. As calças da menina ficaram molhadas porque outro aluno derramou água, certo? Foi mesmo um acidente. Joey Parker disse que foi acidente. Não tenho motivo para duvidar. A família dele é muito boa. Respondeu rapidamente a Sra. Peterson. E quanto a Emily McAllister? Como é a família dela? Perguntou o diretor. Ela fez um gesto de desdém com a mão. Mãe solteira. O pai aparece e desaparece. Ambos viajam muito a trabalho. Não é o modelo ideal de família estável. O maxilar de Chuck se contraiu levemente, sem se revelar. A 20 passos dali, o bebedouro do corredor atraiu sua atenção. Um objeto simples, mecânico, mais fácil de fixar do que o zumbido em seus ouvidos, que crescia. Amanda, insistiu o diretor. E se algum pai visse a menina na rua? E se ligassem para reclamar? Eu explicaria de forma razoável. A menina ainda perturbou hoje cedo. Riu durante a leitura silenciosa. Passou bilhetes para colegas. Você registrou essas infrações? Roberts franziu a testa. Não preciso anotar cada erro bobo, Hank. Isto não é um tribunal, mas no corredor, Chuck transformava aquele lugar em um tribunal silencioso, onde cada palavra era registrada na memória, como prova, testemunho, comportamento. De qualquer forma, já passou, concluiu o diretor. Espero que a menina volte para a aula devidamente vestida e tudo fique bem. Exatamente, assentiu a Sra. Peterson, começando a relaxar. Crianças precisam aprender a assumir responsabilidade. Chuck já ouvira o suficiente. Ele saiu do corredor em silêncio, caminhando em direção ao portão principal da escola. Sua mão calejada roçou a folha de registro de visitantes, mas ele ainda não assinou. Primeiro precisava ver a sala com os próprios olhos. Observar sem se revelar. Entender o campo de batalha antes de agir. Atrás dele, a porta do gabinete permanecia fechada, e os que estavam dentro não tinham ideia de que uma tempestade silenciosa os havia atravessado, e de que estavam sendo julgados por alguém que aprendera a justiça em lugares muito mais duros do que o tapete macio sob seus pés. A sala da Sra. Peterson estava organizada em fileiras retas. O som dos lápis riscava as folhas dos exercícios. A professora caminhava entre as carteiras, os saltos batendo ritmados no piso brilhante de linóleo. A mesa vazia perto da janela, a de Emily,
parecia atrair seu olhar, embora ela fingisse ignorar. Restam 5 minutos para terminar o exercício de matemática, anunciou a Sra. Peterson, olhando o relógio acima do quadro negro. 14:45. Emily já deveria ter voltado àquela altura. Uma sensação de inquietação surgiu, mas ela a afastou. Crianças precisam de disciplina, precisam de responsabilidade, pensou. É assim que se tornam bem-sucedidas. Joey Parker, o menino que derramara água, encontrou o olhar dela e sorriu inocentemente. Seu exercício estava concluído. A letra limpa e organizada, um garoto brilhante, família boa, pai no conselho escolar, mãe presidente da associação de pais. Uma família ideal. A porta da sala permanecia fechada. Diferente de todos os dias, já que desde o início do ano, a Sra. Peterson sempre a deixava aberta. Mas hoje, depois do almoço, por alguma razão a fechara. Sobre sua mesa, um frasco de álcool em gel ainda estava lá, o mesmo que usara após lidar com a sacola de roupas molhadas de Emily. Ao lado, a lista da turma com a anotação breve. Emily McAllister, violação do uniforme enviada para casa. O relógio continuava seu tac-tac, o ponteiro dos minutos avançando em direção às 14:47. A primeira batida na porta foi tão suave que a Sra. Peterson não teve certeza se ouvira. A segunda foi mais clara, firme, em 3 toques regulares. Toque, toque, toque. As crianças ergueram a cabeça dos exercícios, percebendo que aquela interrupção não era comum. O sorriso de Joey Parker desapareceu, e ele lançou um olhar nervoso para a porta. A Sra. Peterson ajeitou a blusa, alisou a saia e caminhou para abrir com o sorriso profissional treinado. Talvez fosse o diretor, ou a mãe de Emily. Embora ela duvidasse que a mulher tivesse conseguido aparecer, sempre ocupada com o trabalho. Ela abriu a porta. O sorriso congelou em seus lábios. Diante dela estava um homem, alto, de ombros largos, em uma camisa simples e jeans, mas que ainda assim parecia mais imponente do que qualquer terno alinhado. Os cabelos grisalhos estavam bem cortados, a postura ereta como a de um soldado. Mas eram os olhos dele que a fizeram vacilar. Azuis, frios como gelo de inverno, examinando com calma, mas sem deixar escapar nada. Cada detalhe. Sua aparência, a sala, até o fundo de sua alma. A consciência se espalhou nela como medo puro. Uma voz sussurrou entre as crianças. É ele? Não é? Meu pai disse que ele fazia filmes de artes marciais. A mão da Sra. Peterson apertava com força a maçaneta da porta, tentando se equilibrar enquanto o mundo ao redor dela girava. Ela já tinha visto aquele homem na televisão, nos filmes, até mesmo no pôster motivacional pendurado na sala de ginástica da escola. Chuck Norris. Ele ainda não tinha dito uma palavra, mas sua presença preenchia toda a moldura da porta, silenciosa e firme como uma montanha. A sala inteira mergulhou em silêncio absoluto. Até Joey Parker ficou imóvel, os olhos arregalados de espanto. Quando Chuck finalmente falou, sua voz era suave, com um toque caloroso, mas cada palavra caía pesada como pedra. Sra. Peterson? Ele confirmou, embora ambos soubessem que já tinha identificado quem ela era antes mesmo de chegar. Acredito que hoje a senhora mandou minha neta para casa, sem calças. Sua voz era grave e constante, nem rápida nem lenta. O olhar dele não se desviava dela nem por um segundo. Precisamos conversar sobre isso. O frasco de álcool em gel sobre a mesa parecia estar a quilômetros de distância. Atrás de Chuck, o diretor Roberts apareceu, o rosto pálido ao reconhecer quem estava à porta. Abriu a boca para dizer algo, mas a fechou de imediato quando Chuck apenas levantou a mão em um gesto mínimo. E no mesmo instante, o ar congelou. O relógio marcava 14:50. Naquele momento, a Sra. Peterson entendeu uma verdade clara como o sol. Seus 27 anos de experiência em sala de aula não significavam nada diante do homem que estava ali. Todo o poder que havia construído ao longo de décadas acabara de colidir com uma força contra a qual ela não tinha defesa,
E as 3 batidas na porta, na verdade, tinham sido os passos das consequências batendo à sua porta. Continuem com o exercício de matemática, disse a Sra. Peterson, a voz tremendo levemente. Joey Parker, você fica responsável pela turma enquanto eu saio. Joey se endireitou, o peito estufado de orgulho, enquanto Chuck Norris permanecia imóvel ao lado para que a professora saísse. O diretor Roberts já recuava em direção ao gabinete, como quem entra direto no olho de um furacão. A pequena sala de reuniões do outro lado do corredor parecia sufocante, mesmo com a janela aberta. A Sra. Peterson sentou-se rígida na cadeira de plástico, as mãos entrelaçadas com força. Chuck sentou-se diante dela, movendo-se devagar, sem pressa. Entre eles, nada além da superfície lisa da mesa, e 27 anos de autoridade que já não eram tão firmes assim. Eu entendo que o senhor esteja irritado, Sr. Norris, começou a Sra. Peterson, forçando uma voz profissional. Mas a escola tem regulamentos. Vamos deixar os regulamentos de lado por um momento, interrompeu Chuck, a voz calma mas inabalável. Quero entender o que realmente aconteceu hoje. A lâmpada fluorescente zumbia acima deles. No pátio, uma bola de basquete quicava contra o concreto. Sua neta estava com as calças molhadas. Não podia ficar na sala assim, explicou a Sra. Peterson. Chuck assentiu levemente, como quem registra. E a enfermaria? As roupas de reserva para emergências? Os dedos dela se apertaram ainda mais. Aquelas roupas não são muito limpas. Entendi. Chuck inclinou-se para a frente, a voz baixa mas pesada como um martelo. Então, em vez de dar a ela uma calça de ginástica provisória, a senhora deixou uma criança de 7 anos caminhar para casa, só de camisa, no meio da tarde? A camisa era comprida o suficiente, insistiu ela, mas a confiança já sumira de sua voz. A casa dela é perto da escola, acrescentou, tentando se justificar. Ela quebrou alguma regra, Sra. Peterson? Chuck perguntou direto. Como assim? Pergunto se Emily violou algum regulamento que justificasse ser punida. Não foi punição, foi apenas uma solução prática. A voz da professora enfraquecia visivelmente. Por um erro causado por outro aluno? Chuck acrescentou friamente. A Sra. Peterson desviou os olhos. Joey Parker disse que foi acidente. Ele é muito sincero. A família dele é respeitada. O pai do menino faz parte do conselho da escola, não é? Concluiu Chuck. Liguei antes de vir. O ar entre eles ficou denso, quase palpável. Eu ensinei por 20 anos, Sr. Norris, exclamou a Sra. Peterson, como se se agarrasse à última coisa que ainda lhe restava. Sei como lidar com situações em sala de aula. Chuck não mudou a expressão, mas o olhar dele a fez emudecer. Se fosse sua própria filha, a senhora a deixaria ir para casa daquele jeito? Perguntou ele, a voz suave mas cortante como lâmina. A pergunta atingiu em cheio. Sua filha agora tinha 29 anos, uma advogada bem-sucedida em Boston. Mas a lembrança de uma criança frágil e vulnerável voltou à sua mente. Essa comparação não é justa, sussurrou ela. Eu diria que é a única comparação que vale a pena considerar, respondeu Chuck sereno. O relógio na parede fazia um tic-tac estranhamente alto. A Sra. Peterson abaixou a cabeça, incapaz de encarar seus olhos. Hoje, a senhora humilhou minha neta, continuou Chuck, cada palavra lenta e afiada como uma lâmina. Colocou a conveniência da sala de aula acima da dignidade e da segurança de uma criança. Eu não tive essa intenção, murmurou ela frágil. Intenções não importam mais do que ações, Sra. Peterson. Chuck levantou-se. Quando ficou de pé, a sala pareceu encolher. E suas ações traíram a confiança que uma criança deposita nos adultos. A Sra. Peterson permaneceu sentada, sentindo-se menor do que nunca. E agora? Balbuciou por fim. O rosto de Chuck suavizou um pouco, revelando que por trás do guerreiro havia um avô que amava sua neta de todo o coração. Agora, disse ele,
Vamos garantir que isso nunca mais aconteça com nenhuma criança. Chuck virou-se e saiu da sala. A Sra. Peterson o acompanhou com os olhos, sabendo que, após 27 anos de magistério, pela primeira vez na vida, havia aprendido uma verdadeira lição. O diretor Roberts esperava no corredor, os ombros caídos como alguém prestes a receber sentença. Quando Chuck saiu, ele se endireitou às pressas, tentando recuperar um pouco de dignidade. Sr. Norris, começou o diretor a voz trêmula. Quero assegurar-lhe que a escola primária Westwood leva muito a sério a segurança e o bem-estar dos alunos. O que aconteceu hoje? É um sintoma, interrompeu Chuck, a voz firme como rocha. Não a doença. O diretor Roberts travou, preparando outro discurso, mas foi interrompido desde o início. Quero cópias de todas as políticas da escola, prosseguiu Chuck. Especialmente as de uniforme e os procedimentos de emergência. Claro, pedirei à secretária que prepare, gaguejou o diretor. Agora! A voz de Chuck era baixa, mas o peso da ordem fez o diretor correr de volta ao gabinete. Chuck permaneceu parado no corredor, sua presença silenciosa mas imponente, chamando a atenção até das crianças que passavam. Algumas cochicharam, mas se calaram imediatamente ao encontrar seu olhar. A Sra. Peterson saiu em silêncio da sala, o rosto pálido, caminhando de volta para a turma sem ousar encarar Chuck. Seus passos, antes firmes, agora soavam inseguros, como saltos perdidos no eco do longo corredor. O sino da escola tocou, anunciando a troca de período. Alunos inundaram o corredor com risos e falas. Mas ao verem Chuck Norris, silenciaram de repente, um respeito silencioso se espalhando como onda invisível. Um menino corria rápido demais na esquina e esbarrou em uma colega que carregava um modelo do sistema solar. O projeto caiu no chão, planetas rolando por toda parte. Meu projeto de ciências! Exclamou a menina, ajoelhando-se para recolher os planetas espalhados. O menino hesitou, prestes a virar as costas. Chuck se aproximou, abaixou-se para ajudar, suas mãos firmes, mas delicadas. Deixe-me ajudar você, disse ele. A menina arregalou os olhos ao reconhecê-lo, incapaz de falar. Com paciência e cuidado, Chuck recolheu cada planeta, remontando o modelo como se fosse a missão mais importante do mundo. Sinto muito pelo seu projeto ter quebrado, disse ele com suavidade. Acidentes às vezes acontecem. Levei 3 semanas para terminar, a menina murmurou, a voz embargada. Chuck assentiu, os olhos cheios de compreensão. As coisas mais importantes sempre exigem tempo e paciência. O olhar de Chuck voltou-se para o menino que havia causado o acidente, agora parado à distância, o rosto vermelho de vergonha. E às vezes, disse Chuck mais alto, precisamos de um pedido de desculpas para começar. Os alunos se viraram todos para o menino esperando. Após alguns instantes de hesitação, ele se aproximou e murmurou. Desculpa, eu derrubei o seu modelo. Eu não prestei atenção. O pedido de desculpas é o primeiro passo, ensinou Chuck. O próximo é consertar o que você quebrou. Sem esperar outra palavra, o menino se ajoelhou e ajudou a colega a remontar os planetas espalhados. O diretor Roberts saiu do gabinete, carregando o maço de documentos já fotocopiados. Parou ao ver Chuck Norris ajudando as crianças a reparar o modelo de ciências no meio do corredor. E os alunos aprendendo uma lição de responsabilidade, não pela teoria, mas pela prática. O anel de Saturno está quebrado, sussurrou a menina, levantando Gyakits, o planeta rachado. Algumas coisas, respondeu Chuck, podem ser reparadas se realmente nos importarmos. Seus olhos encontraram os do diretor, a mensagem mais clara que qualquer discurso. Recebendo os documentos do diretor, Chuck afastou-se lentamente pelo corredor. Um murmúrio espalhou-se, não sobre as cenas de ação que ele havia feito no cinema, mas sobre algo mais profundo, que ele havia agido, que via as crianças como seres humanos dignos de respeito. Ao passar por Joey Parker, Chuck nada disse. Mas o menino, que pensava poder escapar de tudo graças à posição da família, só conseguiu ficar parado, observando. E compreendendo a maior lição,
Atos têm consequências, não importa quem você seja. O sol da tarde projetava a sombra de Chuck Norris nos degraus da escola. E atrás dele, entre as velhas paredes de tijolos, algo havia mudado. Silencioso, mas irreversível. Na sala dos professores, a senhora Peterson permanecia imóvel diante do laptop. Um novo e-mail acabara de chegar, o título em destaque. Reunião de emergência do Conselho Escolar, 7h da manhã. Sua mão tremia levemente ao fechar o computador. 27 anos de carreira sem uma única reclamação, prateleiras cheias de prêmios, e tudo poderia ruir por causa de uma tarde. Ela olhou para a carteira vazia de Emily, ainda desocupada. A sala parecia estranhamente silenciosa, sem o burburinho habitual do fim de turno, como se a própria escola estivesse prendendo a respiração. O sistema de som ecoou. Senhora Peterson, favor dirigir-se ao gabinete do diretor. Em outro lugar, Chuck estava sentado na pequena cozinha, diante de uma pilha de documentos grossos, os regulamentos da escola espalhados como um mapa estratégico. Emily dormia profundamente no sofá, exausta após as emoções do dia. Ao lado dele, o telefone repousava junto ao caderno de anotações detalhadas, cada nome, data e regra importante cuidadosamente marcados em vermelho. Chuck sempre abordava qualquer questão com estratégia, do set de filmagem à vida real. Ele pegou o telefone e discou um número raramente usado. A telefonista atendeu. Departamento de Educação do Estado em que posso ajudar? Quero falar com Catherine Reynolds, pediu Chuck. Diga a ela que é Chuck Norris. Um silêncio confuso, depois passos apressados pelo outro lado da linha. Chuck? Uma voz feminina calorosa soou, surpresa e alegre. Meu Deus, já se passaram 12 anos desde o baile beneficente para as escolas rurais. 11 anos. Corrigiu Chuck suavemente, sorrindo. Naquela época eu tinha acabado de entrar no conselho. Agora sou diretora do departamento. Catherine riu, mas logo ficou séria. Você não ligou só para relembrar, certo? Não. A voz de Chuck tornou-se grave. Preciso relatar um incidente que aconteceu hoje na escola primária Westwood. Ele narrou o ocorrido, cada detalhe preciso, sem exageros nem omissões. Catherine permaneceu em silêncio antes de responder. Violação de regulamento, violação de ética profissional e risco potencial a uma menor. Sua voz ficou mais séria. Chuck, vou perguntar diretamente. Você quer levar isso até o fim? Chuck olhou para Emily dormindo, o rostinho tranquilo depois da tempestade. Eu quero justiça, não vingança, respondeu. Quero mudança de verdade, não apenas alguns papéis de fachada. Entendi, disse Catherine, digitando rapidamente. Enviarei um observador para a reunião do conselho amanhã cedo. Eles garantirão que o processo seja transparente. Chuck arqueou levemente a sobrancelha. As notícias se espalham rápido assim? Na política educacional de uma cidade pequena, quando Chuck Norris entra numa escola, a notícia corre mais rápido que ondas de rádio, brincou Catherine antes de voltar ao tom sério. Metade dos pais em Westwood provavelmente tem uma foto sua pendurada em casa. Eu não faço isso por fama, respondeu Chuck diretamente. Isso não é sobre mim. Exatamente, concordou Catherine, a voz suavizada. Isso é sobre sua neta e sobre todas as outras crianças que precisam de alguém que tenha coragem de defendê-las. Encerrada a chamada, Chuck olhou pela janela. Os pais de Emily chegariam de avião em 3 horas. Ele lhes enviou uma mensagem curta. Emily passou por um dia difícil na escola. Eu já cuidei. Explico quando vocês voltarem. Não queria interromper a viagem de trabalho importante deles. O telefone tocou novamente. Era o diretor Roberts. Senhor Norris, disse ele apressado. Informo oficialmente. A senhora Peterson foi suspensa para a investigação. Amanhã cedo e haverá uma reunião de emergência com o Conselho de Educação. Ótimo, respondeu Chuck secamente. O senhor vai comparecer? Hesitou o diretor. Não apenas eu, replicou Chuck, a voz firme como aço. Meu filho, minha nora Emily e um representante do Departamento de Educação também estarão presentes.
Do outro lado da linha, silêncio pesado, até que finalmente o diretor murmurou: "Nós damos boas-vindas à participação de vocês." Ao desligar, Chuck voltou-se para Emily, acariciando suavemente seus cabelos. A menina abriu os olhos sonolentos. "Está tudo bem, vovô?" perguntou, a voz pequena como um miado. Chuck sorriu com ternura. "Vai ficar tudo bem, querida. Eu prometo." Ela olhou fundo nos olhos dele, como se quisesse decifrar tudo o que não era dito em palavras. "O senhor assustou a professora?" perguntou Emily. Chuck riu baixo, inclinando-se mais perto. "Não, eu não a assustei. Só ajudei a se lembrar de algo muito importante." "O quê?" piscou Emily. Chuck sorriu, os olhos brilhando com doçura e um toque de travessura. "Que até os adultos também têm que ser responsáveis por suas ações." A luz da manhã entrava pela janela da sala de aula, partículas de poeira brilhando no ar. Emily sentou-se em sua carteira, os ombros tensos, as mãos entrelaçadas. Assim que entrou na escola, os sussurros já corriam pelo corredor. "É verdade que o avô dela é o Chuck Norris? Meu pai disse que a senhora Peterson chorou. O conselho da escola está reunido por causa dela. A aula ainda não começara." A mesa da professora estava vazia. Uma substituta examinava rapidamente um maço de anotações, preparando-se para amanhã. Emily só queria desaparecer. Joey Parker se aproximou da carteira dela. Emily apertou as mãos, pronta para ouvir zombarias. Mas, em vez disso, Joey murmurou: "Desculpa pelo negócio da água ontem. Na verdade, não foi acidente." Emily levantou os olhos, surpresa. "Meu pai me obrigou a pedir desculpas", admitiu Joey, constrangido. "Senão eu ficaria proibido de jogar no torneio de beisebol neste fim de semana. Eu sinto muito." Emily não teve tempo de responder. A porta da sala se abriu. A classe inteira silenciou. A senhora Peterson entrou, ainda bem arrumada como no dia anterior, mas com uma aparência completamente diferente. A postura orgulhosa parecia gasta. Seus olhos passaram rapidamente por Emily, e por um instante brilharam com algo indefinível. A professora substituta retirou-se discretamente. Uma funcionária administrativa espiou pela porta, conferiu a cena e também se afastou. "Bom dia, turma", disse a senhora Peterson, a voz tentando se manter firme. "Bom dia, senhora Peterson", responderam todos em uníssono, quase por reflexo. Ela foi até o centro da sala, não atrás da mesa como de costume. "Antes de começarmos a lição de hoje, tenho algo muito importante a dizer." Hesitou. "Ontem, cometi um erro grave." Olhou diretamente para Emily. "Eu permiti que uma aluna deixasse a escola em condições inadequadas e inseguras. Isso é inaceitável." Toda a turma virou-se para Emily. O rosto da menina corou. Ela baixou a cabeça. "Emily", prosseguiu a senhora Peterson, a voz mais baixa, "peço desculpas a você, diante de todos os seus colegas, por ter causado vergonha e perigo a você." A sala congelou. Uma professora pedindo desculpas a uma aluna? Era algo que nunca tinham visto. Emily acenou de leve, sem saber como reagir. E voltou-se a toda a turma. "Isso me lembra que há coisas que esquecemos quando crescemos." Foi até o quadro, pegou o giz branco e escreveu com cuidado. "A dignidade não é algo conquistado. Ela já pertence a cada pessoa." "Alguém sabe o que esta frase significa?" perguntou, virando-se para encarar a classe. Sofia, melhor amiga de Emily, levantou a mão timidamente. "Significa quê?" "Todos merecem respeito, mesmo quando cometem erros?" "Exatamente, Sofia." A senhora Peterson sorriu pela primeira vez em todo o ano letivo, um sorriso verdadeiro, caloroso. Quando a aula seguiu para a matemática, Emily sentiu algo dentro dela se aliviar. Um nó que a sufocava desde ontem parecia ter sido desfeito. Ela olhou pela janela. Uma silhueta familiar estava lá, misturada à luz da manhã, atrás das árvores. Uma figura silenciosa, firme.
O avô. Chuck permanecia ali, sem precisar de reconhecimento, sem precisar de agradecimentos. Bastava-lhe saber que a promessa feita à sua neta no dia anterior, de que tudo ficaria bem, começava a se tornar realidade. Chuck arqueou levemente a sobrancelha. Notícias rápidas assim? Na política educacional de cidade pequena, quando Chuck Norris pisa numa escola, a notícia corre mais rápido que ondas de rádio, brincou Catherine antes de retomar a seriedade. Metade dos pais em Westwood provavelmente tem sua foto pendurada em casa. Eu não faço isso por nome ou fama, respondeu Chuck firmemente. Isso não é sobre mim. Tem razão, concordou Catherine, a voz suavizada. É sobre sua neta e sobre todas as crianças que precisam de alguém que se levante por elas. Encerrada a ligação, Chuck olhou pela janela. Os pais de Emily chegariam de avião em 3 horas. Ele enviou uma mensagem curta. Emily teve um dia difícil na escola, já cuidei. Explico quando voltarem. Ele não queria interromper a viagem de trabalho importante deles. O telefone tocou novamente. Era o diretor Roberts. Sr. Norris, disse ele apressado. Informo diretamente. A Sra. Peterson foi suspensa para a investigação. Amanhã cedo haverá uma reunião de emergência com o Conselho de Educação. Bom, respondeu Chuck secamente. O senhor vai comparecer? Hesitou o diretor. Não apenas eu, replicou Chuck, a voz firme como aço. Meu filho, minha nora, Emily e um representante do Departamento de Educação também estarão presentes. Do outro lado, silêncio pesado, até que Roberts murmurou. Nós damos boas-vindas à participação de vocês. Ao desligar, Chuck voltou-se para Emily, acariciando suavemente seus cabelos. A menina abriu os olhos sonolentos. Está tudo bem, vovó? Perguntou, a voz pequena como um miado. Chuck sorriu com ternura. Vai ficar tudo bem, querida. Eu prometo. Ela o encarou, como se tentasse decifrar tudo o que não foi dito. O senhor deixou a professora com medo? Perguntou Emily. Chuck riu baixo, inclinando-se mais perto. Não a deixei com medo. Só a ajudei a lembrar de algo muito importante. O quê? Piscou Emily. Chuck sorriu, os olhos brilhando com ternura e um toque de travessura. Que até os adultos também têm que ser responsáveis por suas ações. Na manhã seguinte, a luz entrava pela janela da sala de aula, poeira brilhando no ar. Emily sentou-se em sua carteira, os ombros tensos, as mãos entrelaçadas. Assim que entrou na escola, os sussurros já corriam pelos corredores. É verdade que o avô dela é o Chuck Norris? Meu pai disse que a Sra. Peterson chorou. O conselho da escola se reuniu por causa dela. A aula ainda não havia começado. A mesa da professora estava vazia. Uma substituta folheava algumas anotações, preparando-se. Emily só queria desaparecer. Joey Parker aproximou-se. Emily apertou as mãos, pronta para zombarias. Mas em vez disso, Joey murmurou. Desculpa pelo negócio da água ontem. Na verdade, não foi acidente. Emily levantou os olhos, surpresa. Meu pai me obrigou a pedir desculpas, admitiu Joey constrangido. Senão eu ficaria proibido de jogar no torneio de beisebol neste fim de semana. Eu sinto muito. Emily não teve tempo de responder. A porta da sala se abriu. A turma inteira silenciou. A Sra. Peterson entrou, ainda arrumada como no dia anterior, mas com uma aparência completamente diferente. A postura orgulhosa parecia gasta. Seus olhos passaram rapidamente por Emily, e por um instante brilharam com algo indefinível. A professora substituta retirou-se discretamente. Uma funcionária administrativa espiou pela porta, conferiu e também se afastou. Bom dia, turma, disse a Sra. Peterson, tentando manter a voz firme. Bom dia, Sra. Peterson, responderam todos em uníssono. Ela foi até o centro da sala, não atrás da mesa como sempre. Antes de começarmos a lição de hoje, tenho algo muito importante a dizer. Hesitou. Ontem cometi um erro grave.
Olhou diretamente para Emily. Eu permiti que uma aluna deixasse a escola em condições inadequadas e inseguras. Isso é inaceitável. Todos olharam para Emily. O rosto da menina corou. Ela baixou a cabeça. Emily, prosseguiu a senhora Peterson, a voz mais baixa. Peço desculpa a você, diante de todos os seus colegas, por ter causado vergonha e perigo a você. A sala congelou. Uma professora pedindo desculpas a uma aluna? Algo nunca visto. Emily acenou de leve, sem saber como reagir. E aí, voltou-se para a turma. Isso me lembra que há coisas que esquecemos quando crescemos. Ela foi até o quadro, pegou o giz e escreveu com cuidado. A dignidade não é algo conquistado. Ela já pertence a cada pessoa. Alguém sabe o que esta frase significa? Perguntou, voltando-se para a classe. Sofia, melhor amiga de Emily, levantou a mão timidamente. Significa que todos merecem respeito, mesmo quando cometem erros? Exatamente, Sofia. A senhora Peterson sorriu pela primeira vez em todo o ano. Um sorriso verdadeiro, caloroso. Quando a aula passou para a matemática, Emily sentiu algo dentro dela se aliviar. Um nó que a sufocava parecia ter se desfeito. Ela olhou pela janela. Uma silhueta familiar estava lá, misturada à luz da manhã, atrás das árvores. Uma figura silenciosa, firme. O avô. Chuck permanecia ali. Sem precisar de reconhecimento, sem precisar de agradecimentos. Bastava-lhe saber que a promessa feita à sua neta no dia anterior, de que tudo ficaria bem, começava a se tornar realidade. Enquanto isso, na escola, a senhora Peterson ainda guardava o pequeno cartão na gaveta de sua mesa. Cada vez que o via, lembrava-se da lição mais valiosa que já recebera em seus 27 anos de ensino. 2 semanas após o incidente, a primavera havia tomado conta do pátio de Westwood com cores vibrantes. Narcisos amarelos iluminavam os caminhos, as cerejeiras se abriam em cachos rosa claro. E a cena parecia tão renovada quanto o próprio ambiente da escola. Emily estava no portão em seu novo uniforme. Camisa polo azul marinho, calça caqui bem ajustada. Ao seu redor, todos os colegas vestiam o mesmo uniforme. As diferenças de estilo, de condição social, tudo parecia dissolver-se, deixando apenas uma igualdade simples e acolhedora. Mamãe, eu posso entrar sozinha, disse Emily, os ombros eretos com nova confiança. A mãe hesitou. Tem certeza? Posso acompanhá-la até a porta da sala se quiser. Não precisa, sorriu Emily, os olhos brilhando. Só preciso ir até a porta. A mãe permaneceu parada, observando Emily misturar-se à corrente de alunos que entrava. Já não havia mais a menina encolhida, olhando para o chão. Agora Emily caminhava firme, cumprimentando os amigos com um sorriso radiante. Do outro lado da rua, no velho caminhão prateado, Chuck observava em silêncio. Prolongara sua estadia por 2 semanas. Sob o pretexto de precisar de tranquilidade para trabalhar em o novo livro. Mas na verdade só queria ter certeza de que as mudanças em Westwood haviam realmente criado raízes. Através do vidro, viu sua neta avançar com confiança. Não porque alguém a segurava pela mão, mas porque haviam devolvido a ela a fé em si mesma. Dentro da escola, as mudanças se espalhavam silenciosamente. A senhora Peterson, após 3 dias de formação em habilidades socioemocionais, alterara sua forma de gerir a sala, enfatizando respeito e justiça. O diretor Roberts, profundamente impactado pela reunião emergencial, implementara novos protocolos de emergência, garantindo que nunca mais uma criança passaria pela humilhação que Emily sofrera. Até mesmo o conselho escolar aprovara verbas para contratar um conselheiro em tempo integral. Um grande avanço para Westwood. Tudo acontecia sem necessidade de louros ou créditos. Mas os que sabiam reconheciam. A semente fora plantada por um avô discreto, com perseverança e integridade silenciosa. Emily atravessou o portão sem olhar para trás. Não precisava saber que, à distância, havia sempre um olhar carinhoso acompanhando seus passos. Chuck recostou-se no banco, sorrindo.
Estava na hora de voltar ao Texas. Pegou o telefone e ligou para Catherine. Catherine, aqui é Chuck. Vou para casa amanhã. Ah? Então presumo que tudo em Westwood esteja resolvido? Chuck observou os últimos alunos correndo para dentro da escola, mochilas balançando nos ombros. Está sim, respondeu. As novas políticas foram aprovadas. Os uniformes entregues a cada criança. E mais importante, Emily recuperou a confiança em si mesma. Catherine sorriu do outro lado da linha. Você sempre acreditou que as maiores mudanças começam com os menores gestos, não é? Exato, disse Chuck. Soluções simples, consistentes, sem trombetas, sem fama. Apenas as ações certas, repetidas até que todo o sistema precise mudar também. Encerrando a ligação, ligou o motor. Pelo vidro, viu Joey Parker, o menino antes mimado, agora pedindo desculpas educadamente a um colega por um esbarrão no pátio. Uma mudança pequena, mas real. Chuck saiu da cidade dirigindo devagar pelas ruas de Westwood, passando por varandas antigas e a mercearia de sempre. Tudo desfilando pela janela como cenas em câmera lenta. Seu coração estava mais leve do que nunca. Ao entrar na rodovia para o Texas, lançou um olhar ao retrovisor. Ao longe, a torre do sino da escola primária desaparecia na névoa da manhã. Ele sabia que, mesmo ausente, as sementes plantadas já tinham começado a germinar. Dentro da escola, Emily sorria ao conversar com Sofia. Recuperara não apenas a confiança em si mesma, mas também no ambiente ao redor. No corredor, a senhora Peterson lançava olhares ocasionais para o novo lema pendurado na parede. A dignidade não é recompensa. A dignidade é um direito inato de cada ser humano. Ela se lembrava do cartão simples guardado na gaveta de sua mesa. Uma frase curta, mas profunda. Heróis não precisam de capas, eles ensinam lições. Ela havia ensinado por 27 anos, mas em apenas alguns dias aprendera a lição mais importante de sua vida. O respeito não vem da senioridade nem do título, mas da forma como tratamos aqueles que são mais vulneráveis do que nós. Na estrada, Chuck abriu levemente a janela, deixando o vento fresco da primavera entrar. Ele não precisava de elogios ou agradecimentos. O que fazia não necessitava de holofotes nem de placas de homenagem. Só precisava saber de uma coisa simples, que naquele dia havia crianças entrando na escola sem medo, sem vergonha, apenas para aprender e crescer, exatamente como mereciam. No fundo, Chuck entendia. Nem todas as batalhas exigem punhos. As mais importantes pedem paciência, integridade e um coração que nunca desiste. Ele ligou o rádio. Uma melodia suave de música country encheu o ar. O som cru de um violão misturado ao ruído constante dos pneus na estrada. Os raios de sol da manhã atravessavam o para-brisa, desenhando faixas douradas no painel. E ali, silenciosamente, Chuck Norris, sem armas, sem fama, havia conquistado uma das vitórias mais significativas de sua vida. Ninguém o aplaudiu, ninguém registrou. Mas ele sabia, e só isso já era suficiente.